Olá, o nosso grupo vai falar sobre a história da matemática no período antigo, medieval, moderno e contemporâneo. E o nosso grupo é formado pelos componentes Francisco de Paulo, Karen Medeiros, Silvanete Macedo, Milena Gomes e Maria Piedade. Bem, o nosso grupo começa apresentando um pouco do período antigo. Lá nos primórdios, como é que surgiu um pouco da matemática básica, da matemática em si, no período antigo? Os egípcios, eles foram os primeiros povos que utilizaram a matemática, Então, eles descobriram que podia fazer pinturas em argilas, e essas argilas ficavam guardadas, para que no decorrer do tempo eles utilizavam para alguma forma no seu comércio local ou em alguma outra propriedade que eles se desenvolviam, ou uma forma até de geração de escrita e cálculos futuramente. Então, com essas pinturas, com esses traços, eles elaboraram e chegaram à conclusão que esses riscos representavam cálculos. Então, com isso, eles viram que se dava a relação entre contagem, a relação de números, a relação de grandeza e várias outras formas. Então, com o passar do tempo, grandes filósofos começaram a descobrir outras matérias, começaram a estudar mais, a se aprofundar, como Pitágoras, como Platão, como Tales, e começaram a descobrir que a matemática podia ser mais significativa, mais relevante e tão exata quanto ela é. Falar da matemática é falar de uma cultura muito rica, uma cultura que se desenvolveu e que se desenvolve até hoje, que nós possamos compreender e gostar cada dia mais dessa disciplina que é exata, mas é uma disciplina de descobertas, é uma disciplina de teoria também, e uma disciplina que nos faz refletir também, que nos faz levar a teoria para a prática com questões simples e com questões do nosso dia a dia. Então, é isso. No decorrer do vídeo, os demais membros irão abordar os outros conteúdos. Obrigada. Olá a todos e todas, me chamo Francisco de Paulo, do curso de Licenciatura em Física do Polo Angicos. Esta é a disciplina de Filosofia da Educação. Irei falar um pouquinho para vocês sobre a história da matemática, para ser mais preciso, a matemática na Baixa Idade Média. Bom, amigos, este período ele foi marcado pela queda do Império Romano. Ele se deu mais ou menos pela metade do século V até o finalzinho do século IX. Esse período foi conhecido como a Baixa Idade Média, como já citei. Algo interessante sobre esse período é que ele foi marcado por duras e severas quedas na educação, e o ensino praticamente deixou de existir naquela época, tudo bem? Fora a elaboração do calendário cristão, muito pouco se fez em relação à matemática durante esse período. Um grande matemático que veio a definir o calendário foi o Dionísio. Ele era um matemático cristão. Como no ano de 754 da fundação de Roma, este calendário passou a ser usado pelos cristãos e ganhou uma maior importância sobre a reforma repreendida na época pelo Papa Gregório VIII. Se deu mais ou menos no período de 1582, e assim em diante. Voltando um pouquinho, em 1202, este senhor publicou sua obra famosa, intitulada como Liber Abaxi. Também fez lembrar a álgebra de Alcamais, que foi um dos responsáveis por introduzir os algarismos índico-arábicos na Europa. Sem dúvida nenhuma, este problema de Leite-Rabac, que mais inspirou aos futuros matemáticos, foi o seguinte. Vamos dar um pequeno problema da época. Ele disse assim:
quantos pares de coelhos serão necessários e produzidos no ano, começando com um par, se em cada mês cada par gera um novo parque, então se torna um novo produtivo, e a partir do ano seguinte de cada mês. Foi algo interessante. Esse problema célebre dá origem à sequência de Fibonacci, que a gente reconhece muito na matemática, aquela sequenciazinha 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 e assim sucessivamente, né? Então, ao transformar esses números em quadrados e dispô-los de maneira geométrica, é possível traçar uma espiral perfeita, em que também aparecem diversos organismos vivos. Outra curiosidade é que temos na sequência também que estabelece a chamada proporção áurea, muito usada na arte, na arquitetura, no design, e também compreendida sobre os olhos do seu valor, de aproximadamente 1618. Então, para a gente dar uma resumida aqui, no século XIV, Nicole Erasmi, que vai desde 1323 a 1382, foi quem primeiro usou o gráfico para representar a sua direção e o tempo, e na outra a velocidade de um móvel. Tudo bem, gente? Então Orestes chamava as coordenadas latitude e longitude, mas que o seu sistema pode ser considerado como precursor da representação gráfica de funções. Tudo bem? Então, a gente pulando um pouquinho mais no tempo, já para o início do século XV, já chegando um pouquinho sobre a alvorada da matemática moderna, o mais capaz e influente matemático do século foi John Miller, que ele nasceu em 1936 e veio falecer em 1476. Ele também foi conhecido como Rajomanics, que em 1975 foi convidado pelo Papa Sisto IV para participar da reforma do calendário. Tudo bem, gente? E mais um pouquinho adiante, no século XVI, um dos maiores matemáticos foi o Francis Viette, que na álgebra foi quem adotou vogais com iniciantes de consoantes, com seus números conhecidos como gráficos a resolver equações cúbicas e biquadradas, ou seja, relacionadas ao quarto grau, né, que a gente já sabe, isso bastante conhecido na matemática. E também ele adotou algumas funções trigonométricas que relacionou com equações de graus e valores elevados. Tudo bem, gente? Então, resumindo, como eu citei no início, esse período da Baixa Idade Média ele foi distribuído e praticamente naquela época a matemática foi extinta. E só no início da matemática moderna, foi a partir do século XVI, diante, XVI, XVII, que vai ser citado a seguir, é que a matemática teve evoluções. Tudo bem, gente? Então, esse foi um resuminho sobre a matemática na Baixa Idade Média. Espero que vocês tenham entendido e muito obrigado. Meu nome é Milena Gomes de Albuquerque, curso Matemática na modalidade à distância, na UFESA, no Polo de Angicos. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre a matemática moderna. E antes de entrar nessa matemática moderna, eu vou relatar rapidamente sobre a história, um pouco sobre a história da matemática aqui no Brasil, que surgiu com os jesuítas no ano de 1573, quando eles inauguraram o Colégio do Rio de Janeiro e iniciaram um curso elementar para ensinar a ler e a escrever e as 4 operações algébricas. O ensino da matemática aqui no Brasil sempre sofreu fortes influências de Portugal, que por mais que eles quisessem seguir o modelo europeu, eles nunca conseguiam. Então o ensino de Portugal era baseado no saber transmitido e existente, não havendo abertura de espaço para pesquisa. E como os nossos professores que ministravam aulas aqui, a maioria era formada na Universidade de Coimbra, então foi esse modelo que chegou aqui até nós. Foi em 1934, na USP, que o primeiro curso superior de matemática chegou ao Brasil, destinado a formar professores. E no que diz respeito à pesquisa, de acordo com Ambrósio, 2008, antes mesmo da Segunda Guerra Mundial já havia uma atuação discreta
da pesquisa matemática realizada por alguns especialistas que estudavam no eixo entre Rio de Janeiro e São Paulo. E eles haviam sofrido fortes influências de vários professores e pesquisadores oriundos de outros países, dentre eles França e Portugal. Mas foi só a partir da segunda metade do século XX é que houve uma expansão significativa da pesquisa da matemática no Brasil. Mas indo para o que mais importa, a matemática moderna. No ano de 1950, teve início aqui no Brasil o MMM, que foi o Movimento da Matemática Moderna. Aqui no Brasil teve como principal articulador o professor Oswaldo Sangiorgi, tido como referência maior no ensino da matemática. Então, foi por volta dos anos de 1960 e 1970 que o ensino da matemática em vários países, e o nosso, como já dito, está incluído, sofreu forte influência do que se chamou Movimento da Matemática Moderna. E esse movimento, ele exigiu dos educadores uma reflexão, para que os educadores parassem para refletir sobre o processo de ensino e aprendizagem, com uma preocupação, com um enfoque maior no que diz respeito a essa didática da matemática. Então, esse movimento da matemática moderna, nessa época da matemática moderna, foi um grande divisor entre águas, foi o que marcou principalmente essa época, porque foi quando os professores pararam para refletir na didática, de como estava sendo o ensino da matemática e, com certeza, sugerir mudanças, uma nova maneira de ensinar a matemática nova. Claro que sempre pautadas em conteúdos, mas uma matemática com a didática diferente, por exemplo. Porém, segundo o Brasil, o movimento da matemática moderna apresentou falhas. Foram atribuídas à constatação da inadequação de alguns de seus princípios e das distorções ocorridas na sua implantação. Então, acabou tendo falhas também. Bom, eu sou Karen, sou aluna de Física da UFESA à distância, do Polo de Angicos. Eu vou falar um pouquinho sobre a matemática do período contemporâneo, brevemente, porque a história é muito longa. Vamos lá. Vamos começar caracterizando o período contemporâneo. O período contemporâneo ele tem início em 1789 e dura até os dias atuais. Tem muita gente que chama de contemporâneo, tem muita gente que chama de pós-moderno. Ele teve início em 89 com as revoluções. Que revoluções? Primeiramente a Revolução Industrial, seguido pela Era Napoleônica e todas as outras. Ele é marcado principalmente pelos avanços tecnológicos. Desde a criação, na época da Revolução Industrial, das primeiras máquinas a vapor, até a criação de rádios, televisores, internet, possibilitando todos os confortos que a gente tem atualmente. É tudo dentro do período contemporâneo. E esses avanços foram impulsionados pelo avanço científico, impulsionados pela física e a matemática. Então, vamos lá. A matemática. A matemática ela foi evoluindo ao longo de todo o tempo, teve seu período pré-histórico, antigo, tivemos muitos matemáticos importantes, mas hoje, no nosso atual período, nosso período contemporâneo ou pós-moderno, o que é que se estuda na matemática? A matemática hoje em dia tem esses principais pontos como base de estudos, que são as equações diferenciais, parciais e ordinárias,
lineares ou não, a análise matemática como um todo, a matemática aplicada, seja ela aplicada à engenharia ou a algum campo específico, a álgebra, a geometria diferencial, a matemática discreta e principalmente a estatística. Quer dizer que não estuda mais matemática como antigamente? Não, se estuda. Só que os principais problemas, os nossos principais barreiras, obstáculos na matemática hoje em dia são nesses pontos. Então é onde tem a maior concentração de profissionais atuando, é justamente nessas áreas. E agora eu vou destacar alguns dos matemáticos da nossa era moderna. Era moderna não, desculpa. Era contemporânea. Que são Robert Langdon, Edward Witten, Andrew Wiles e Gregory Perelman. Vamos lá. O Robert Langdon, ele é canadense e ele contribuiu para o avanço da teoria dos números, que era um problema que já vinha muitos séculos sem nenhum tipo de avanço. E ele conseguiu gerar esse avanço. Aí Edward, ele é multipremiado. E seu último trabalho foi onde ele ganhou a medalha Fields, que é como se fosse um prêmio Nobel da matemática, que foi justamente por geometria em conjunto com a física. Já o Wiles, ele ficou mundialmente conhecido por ter solucionado em 94 que era um problema que não tinha solução há mais de 350 anos. E ele conseguiu desenvolver. E, por último, eu queria destacar aqui Perelman. Perelman, ele conseguiu solucionar um dos problemas do Prêmio Milênio. O que é esses problemas do Prêmio Milênio? São problemas matemáticos que aparentemente não têm solução. E para cada um desses problemas, se não me falha a memória, são 7, tem uma premiação de $1 milhão para quem conseguir resolver. E ele, até agora, foi o único que conseguiu resolver um dos problemas. Porém, ele não aceitou o dinheiro e nem tampouco a medalha Fields, porque ele considerava que era uma contribuição muito importante, sem necessidade de retorno. Era isso. Obrigada.